Olá! Semana de Grêmio na Copa do Brasil. Tem Campinense e Grêmio. Tem Marcelo Groi no tricolor. Semana de Gauchão para o Internacional. Tem Inter e Ipiranga. Sem Paulo Baia. Semana do Lajadense treinar e pensar no jogo do fim de semana contra o São Paulo, que pode garantir o título do interior. É agora. Papo do Goleiro. Olá, e o time do técnico Luiz Felipe Scolari já arruma ao Campinense, Diogo Botti, para enfrentar pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, fazendo a sua estreia, né? Começando a sua estada na Copa do Brasil. Quem sabe aí metendo uns doisinhos para eliminar já essa rodada, né? Logo, né? O Grêmio embarcou para Paraíba, onde enfrenta o Campinense essa quarta-feira na estreia da competição aí para o time tricolor. Reforço Marcelo Groi, né? Que deve encontrar a delegação lá em Campinas, jogador que estava a serviço da seleção brasileira, lá, atuou nos 2 amistosos com o técnico Dunga. Acabou não jogando, mas que vale a experiência para o Marcelo, né? E o Jefferson cada vez se consolida mais no gol do Brasil aí, mas é uma boa experiência para um jogador gremista que vive sua ascensão, vive o seu melhor momento, né? Então, Marcelo Groi é o reforço lá do Grêmio lá em Campinas, lá, e deve encontrar o grupo em Campinas para pegar o Campinense. Campinense, não é a mesma coisa? Não. Bem longe, né? Bem longe, né? Bem longe. Então o Grêmio enfrenta o Campinense amanhã, buscando, quem sabe, 2-0 para já se livrar do segundo jogo, para não ter questão de calendário, para ter um pouco mais de descanso, já que as competições começam a se atropelar, daqui a pouco tem a estreia do Brasileiro e tudo mais. Então, um bom jogo pro Grêmio, bom teste. O Campinense que vem mal na Copa do Nordeste, perdeu pro Bahia por 1-0 no final de semana. Uma equipe que até há pouco estava brigando, até pelo fases finais dessa competição. Mas é um bom teste pro time do Felipão aí, eu acho que, mas mantendo que vem jogando a regularidade e a forma como tem atuado em campo, eu acho que não vejo problema se o Grêmio passar dessa primeira fase já no jogo lá em João Pessoa. Estava acompanhando o jogo, Botti, uma avaliação dessa Nordeste ontem. O que dá de gente nesses estádios, a média de alguns times ultrapassa 15 mil pessoas. Isso é público de campeonato carioca, de campeonato paulista. Campeonato carioca não bota isso. Imagina, supera campeonato carioca, então, campeonato paulista. Aqui no Rio Grande do Sul, botou 15 mil pessoas, se não for... O Grêmio nesse gauchão tem a melhor média, ultrapassa os 17 mil, né? Mas a gente vê, falando de Grêmio e de times do Nordeste, não tem como comparar, né? Nem se pegar a própria instituição, campeonato paulista, às vezes a gente fica admirado com os times do interior quando consegue botar gente. Mas realmente, futebol do Nordeste, não só o Campinense, mas como essa Copa em si, Bahia, Vitória, Paysandu, Motoclube, times que sempre levam muitos torcedores, né? E isso é gratificante até pelo futebol que acontece lá. E as pessoas questionavam muitas vezes, né? Por que tantos estádios no Nordeste, estádios novos para a Copa e tal? Tipo, tá aí, né? O pessoal vai, comparece mesmo, apoia a sua equipe, ao contrário daqui que a gente tem temporando torcedor e o estádio. Verdade, sabe que aqui a gente vai... Começa o primeiro semestre, basicamente, são os campeonatos regionais, os campeonatos locais, que o gauchão, estaduais, o catarinense, o paulista, né, o carioca, e lá eles fazem essa Copa que dá uma agitação no estado, na região inteira. Que na verdade os campeonatos estaduais eram tão limitados em função das equipes e estruturas e tudo mais, estádios precários, que com muito em função desses estádios novos que se criaram em razão da Copa do Mundo, as equipes pegaram as equipes grandes, fizeram um torneio que abrange todo mundo, que leva público, que é decisão, que tem a rivalidade entre os próprios estados, movimenta sem dúvida aí uma grande sacada do pessoal do Nordeste lá, muito em função do investimento, né? O torcedor vem aqui, consuma o futebol, como a gente tem feito aqui muitas vezes, mas só no Brasileirão, Libertadores, né? Então, além de pondo bastante gente, alguns atletas de nome, não, Jorge Wagner, tá por lá, mas no Nordeste também, campeão do mundo, né? Jorge Wagner é campeão do mundo. Tá bom. Nós já falamos do Grêmio, então, que joga amanhã à noite lá no Nordeste, na Paraíba, né, contra o Campinense, e pela Copa do Brasil. O Internacional vai jogar contra o Ipiranga de Erechim. É um jogo que já devia ter acontecido há bastante tempo, o Inter não pôde jogar, mas vai jogar agora complementando a rodada, vai ficar faltando só uma, como todo mundo, vai ter 14 jogos. E aí, seu Diogo Botti, Paulo Baier pode ser um desfalque no Ipiranga. Metade do time do Ipiranga. Só lembrando agora, né? Falei bobagem ali. O Provável não foi campeão do mundo, não. O Provável foi o pessoal da Libertadores. Saiu antes de disputar aquele Mundial de 2006 lá.
Retornamos ao Paulo Baier agora. O Alzheimer não me permitiu. Bobagem, que jogou na lateral esquerda. Rubens Cardoso jogou na lateral esquerda aquele ano que o Inter sagrou campeão lá. Eu só olhei e concordei. Errou, que nem diz aquele programa. Paulo Baier, então, tá fora. Eu acho que metade do time até do Ipiranga, vamos dizer assim, a gente estava comentando em off aqui na brincadeira. Jogador que vem fazendo a diferença pela sua qualidade, é um dos artilheiros do gauchão aí. Tem feito gol aos montes, o velhinho Paulo Baier. É desfalque em virtude de lesão, vem atuando seguidamente. A gente não sabe que é natural, as lesões acontecem, né? Mas o jogador tem uma certa idade, vem mais ainda, acontece mais corriqueiramente, né? Um desfalque importante para o time de Erechim, e já ao contrário do Inter tem reforços, né? O técnico Diego Aguirre, apesar, fechou o treinamento de hoje pela manhã e tal, fez algum mistériozinho no Beira-Rio, mas a tendência é que os retornos se confirmem, tanto de Nilmar quanto de D'Alessandro. Anderson deve assumir a titularidade, tem mudança no meio campo com a entrada do Rodrigo Dourado, que é um menino que vem pedindo passagem há bastante tempo, vem fazendo belas atuações com o time reserva, deve assumir a vaga de primeiro volante. O Arangues é uma dúvida, caso jogue, quem está saindo é o Jorge Henrique, que também treinou esses titulares, aí ficaria o do Rodrigo Dourado, o Arangues, o Anderson, aí o D'Alessandro, aí vem a questão do Jorge Henrique, vem o Sacha, o Alex sentou um pouco no banco, mas são mistérios do Diego Aguirre para essa partida que determinante até para o Inter passar, quem sabe o Grêmio assumir a ponta do gauchão, né, que essa briga entre a dupla Grenal está bonita, né, mas compensando esse jogo o Inter assume de vez a liderança e entra na última rodada na parte de cima da tabela, né. E já o time de Erechim briga ainda pelo título interior, que está muito perto, assim como o próprio Lajadense, e com o Brasil de Pelotas, né. Então, para o time de Erechim até fala-se que um ponto é bom resultado lá em Porto Alegre. Perdeste, Diogo, por causa das férias, uma boa fase que nós falávamos só em time do interior na liderança do gauchão. Era Brasil de Pelotas, Cruzeiro, todo mundo andou por ali. Todo mundo andou por ali. Foi depois bacana, veio o normal, né? Depois o interior cansou e a dupla Grenal entrosou. Voltou, né? Fez o que já devia estar fazendo antes. Verdade. Para o Lajadense, excelente que o Internacional consiga uma vitória hoje. Não faz diferença ao topo da tabela. No primeiro lugar, ou é Grêmio ou é Internacional, é indiferente. Mas a gente não pega mais. O Ipiranga é um adversário direto por esse título do interior, né? Está em terceiro com 23 pontos, Brasil de Pelotas é o quarto com 23 e o Lajadense é o quinto com 23. É verdade, isso aí pode uma diferença em caso de vitória do Inter, em caso de vitória por mais um ou mais gols, até prejudica o saldo do Ipiranga, que coloca ele na frente hoje dos outros adversários. Está na frente, né? Está em terceiro, né? Em terceiro. Então ele está em terceiro por número de vitórias, que daí no caso do Lajadense, caso vença a última rodada, ele ficaria igualado, né? E o saldo de gols, que hoje é 10, né? Eu acho que do Ipiranga, em caso de vitória do Internacional, pode diminuir para quem sabe. 10, o Brasil de Pelotas é 7 e o Lajadense 6. Pois é, fica muito equilibrado aí, né? Uma vitória, de repente, pode até simbolizar. Mas é uma briga constante, eu acho que é a briga da última rodada, né? Eu acho que esse título interior... Claro, tem a questão do rebaixamento também, que vai se determinar, já que o Caxias venceu ontem, desesperado, o São José por 1-0 lá no Centenário, né? Então vai ser essa briga pelo rebaixamento dessa última vaga e vai envolver diretamente o Lajadense, né? Que vai lutar pelo seu título interior e por uma colocação melhor na tabela de classificação, e do outro lado tem o São Paulo, que vai estar lutando pelo rebaixamento contra o próprio Caxias. É isso aí, o Caxias foi a 12 pontos, está a 1 ponto só do São Paulo. São Paulo é o primeiro dos que escapam da degola. Então, o São Paulo vai dar alma agora no fim de semana contra o Lajadense. O São Paulo só depende de si, né? Só depende de si. Então vai entrar, o Rio Grande vai entrar querendo esse resultado aí para cima do Lajadense, e do outro lado, do estádio Ave Azul aqui, o técnico dos caras que vai se impor mesmo para conseguir o resultado. Quem sabe com a ajuda de outros resultados conseguir alguma posição a mais na tabela de classificação. Para a gente ver o que vai estar acontecendo por ali, o Caxias, que é o principal perigo em relação ao São Paulo, vai estar enfrentando o Novo Hamburgo. O jogo é lá em Novo Hamburgo. Jogo complicadíssimo para o Caxias aí, nessa pretensão de se manter na primeira divisão. Deixou chegar nesse estágio, né, Márcio? Não é de hoje, não vai cair porque de repente não ganha do Novo Hamburgo fora. Né? Teve jogos contra o próprio São Paulo em casa, que acabou sendo derrotado. Então é uma situação complicada para o time de Caxias, e a gente espera realmente, é um dos grandes do futebol gaúcho, já foi campeão gaúcho em 2000, é uma equipe de bastante expressão, disputa campeonato brasileiro, então a gente espera realmente que o Caxias, caso não consiga contornar isso aí, que haja uma mudança de mentalidade lá no seu futebol, somente questão de direção e de grupo, que a gente viu que esse gauchão não deu certo. E o Lajadense tem essa semana inteira então para treinar pelo jogo que vai acontecer no fim de semana, quando o São Paulo é lá em Rio Grande, só que aí ele não vai ter Paulo Josué
E não, porque Gava. saiu e Gava, né? Ambos por causa de cartão amarelo, né? Exatamente, né? As suspensões aí, o técnico Charvin deve optar por um esquema, deve manter a questão do esquema com 3 meias, né? As alterações, então provavelmente o Ramon deve ingressar numa dessas posições ao lado do Maicon, falando com o Gilmar, aí vai ser 3 atacantes, né? Vai ser bonito, né? Pra cima do São Paulo lá, mas são fases aí, quem sabe o ingresso de mais um volante. Então, são testes que o Charvin deve fazer durante a semana aí para colocar o Seminole Lajadense em campo lá, buscando, como eu já disse, uma posição a mais na tabela de classificação aliada aos outros resultados. É isso aí. Do lado do Internacional, alguma coisa além de Gauchão é só esperar, porque tem que esperar o dia 16 de abril, que é quando volta a Libertadores da América. Já falamos ontem também, 16 de abril é uma data marcante para o Lajadense, quem sabe, primeira vez na segunda etapa da Copa do Brasil. Exatamente, jogo de volta contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Lembrando que a gente venceu o primeiro jogo aqui por 2-1 e leva vantagem do empate lá para o interior de São Paulo, para quem sabe conquistar sua vaga aí nessa inédita segunda fase da Copa do Brasil e entrar uns pila a mais, né? Sabe o que eu ia dizer isso? O ineditismo da segunda fase é perfeito, né? O presidente Mário Dutra deve estar muito feliz e tal, mas o bem bom que vem por aí... Bem bom vem para pagar salário, né? Dobra, né? Cada fase dobra. Mas que beleza. Era uma, hein? Tá bom. Pô, né? Tá bom. Nós vamos voltar amanhã, depois do Redação Informativa, para falar, para você fazer aí já pré-jornada. Vamos ter né? definição praticamente dos times aí, de tanto de Inter quanto de Grêmio. Também. Quase uma pré-jornada aí, porque logo em seguida já começam os jogos. O joguinho das 10 da manhã, é? 10 da manhã, se fosse 10 da manhã. 10 da manhã, 10 da noite, 10 da manhã. 10 da manhã, exatamente. Inter às 7h30 da noite e o Grêmio às 22 da manhã, contra o Campinense. Beleza. Campinense e Grêmio pela Copa do Brasil, isso é esquema. Bom, nós já aguentamos o Inter e Rio Branco do Acre às 10 da noite, né? O que é Grêmio Campinense? O Acre existe, não esqueçam. Amanhã a gente volta. Um abraço. Um abraço.